Então, pessoal, agora vamos dar um pouquinho de pausa naquela física clássica que nós temos, né, Mac? Vamos falar um pouquinho mais de relatividade. Física moderna. O cara aí, como é que é o nome dele? O Einstein. O rapaz, o carinha que aprendeu, né, com o tempo, foi considerado uma pessoa que não serviria para muita coisa, que era difícil de aprender, gênio, né? acabou se tornando genial, né? O próprio pai, que também era um cientista, se eu não me engano, era um cientista, só que tinha alguns contatos, mas a figura, né, principal foi Albert Einstein. O pai acabou falecendo sem saber o gênio que o filho se tornou, né? Justamente. Porque pelo tempo, porque você pensa, então, do nada a pessoa é gênio, existe, alunos já comentaram comigo, professor, mas ele é gênio, foi do nada, não existe um conhecimento tirado do nada. Até os gênios, eles têm que observar, eles têm que estudar, e muito, porque os gênios geralmente são mais focados, né? Então, eles passam horas e horas debruçados em cima de livros, de vídeos, de pesquisa, de experimento, e aquilo ali aguça ele, não tem como, até hoje eu não vi, se alguém conhece é um milagre, porque não tem como tirar conhecimento do nada. Assim como não tem como transformar energia do nada, não tem como tirar algo do nada. Como? Ele virou um super processador, um computador, não sei quantos terabytes, do nada ele processa milhões de informações e gera uma simulação que ele nunca viu, um sonho, vamos dizer assim, né? Seria? Então é estranho. Então, vamos lá. Começando a aula de hoje aí, comentando, né, sobre esse rapazinho aí. Um pouquinho de história, vamos falar da física antes de 1900. Isso. A biografia de Albert Einstein, né? E as consequências da relatividade de Einstein, né? Habilidade. Apresentar a teoria, né, relatividade restrita de Einstein no contexto histórico e físico. Identificar que a propagação da luz independe do movimento da fonte, ou seja, né, perceber que a velocidade da luz é constante. Então, a física aí antes de 1900... Eu vou deixar o professor Décio falar. Pode-se traçar a história da física a partir do momento em que a humanidade começou a ver e analisar os fenômenos naturais de modo racional, abandonando as explicações místicas ou divinas, né? As primeiras tentativas racionais de explicação da natureza vieram com os indianos e com os gregos antigos, né? Aí tem aí uma busca pela sobrevivência. Os egípcios consideraram o Nilo como uma divindade provedora de alimentos. E aí a geografia, né? Aquela questão do tempo que o Nilo ele aumenta, a água passa, e quando tem as enchentes, deixa a parte úmida e com vários restos que vem, e aquilo lá fica muito produtivo, né? Aí é bom falar para o professor Jefferson, né, que fala de NBAZ, que é aqui no Amazonas tem muito, né, que é o Rio Madeira, por ele ainda estar em formação, ele traz muito resíduos, né, pedaço de madeira, animais, então tudo isso faz o quê? Vai para o fundo do rio. E ali fica aquele barro preto, né? Que é um barro e o que acontece? Os ribeirinhos, ele deixa aquilo secar e planta naquilo, enquanto está no tempo da seca. Porque é um material muito rico, é adubado naturalmente, né? Então... Só que não tinha explicação científica. Os egípcios achavam o seguinte: quando tinha uma seca, que os deuses estavam punindo eles, né? E quando tinha uma cheia boa, quando vinha muito, e a plantação era boa, os deuses estavam do lado deles. Então ligava a divindade. Essa era a questão antes. Então a física meio a partir do racional, não ligar a isso. Estudar o fenômeno realmente que acontece por quê. Porque se tivesse um Deus castigando, eu ia reclamar com ele, porque já está demais, já está bom de castigo, já parou. Já. Vamos lá então. Vamos lá, continuando. Então falando dessas divindades aí, lógico, falando aqui também da questão da crença, né? Alguns estudos foram muito bloqueados durante muito tempo devido à Igreja Católica não aceitar, né? Por exemplo, média, né? O geocentrismo, o heliocentrismo, teve muita briga até conseguir aceitar. E até hoje existem pessoas que acreditam, né? Ainda tem o negócio da terraplanista, né? Isso. Bom, filosofia natural, como era conhecida a física, até tempos mais modernos, né, confundia-se com a química e com certos aspectos da matemática e biologia. Porque não tinha ainda essas áreas definidas. Tinha medicina, a filosofia natural, que estudava tudo isso, a matemática em si,
né? E as línguas, mas não tinha essa divisão que nós temos hoje. Pode ser considerada a disciplina acadêmica mais antiga, se for considerada presente dentro da astronomia, porque a astronomia, desde que se tem notícia lá do início da pedra lá, né? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Desde o início da Idade da Pedra, já se pensava olhar para o céu e se organizar e pensar em, né? Então, até que as primeiras divindades eram realmente o Sol, as estrelas, a Lua. Aí a né? pessoa pensa, mas por que confundir? Até hoje, se você parar para pensar, confunde um pouco. Se você vai falar da água, ponto de ebulição, misturas, densidade, você está falando de química. Ah, se você vai falar de temperatura corporal, fluxo sanguíneo, né, que é pressão alta, pressão baixa, você vai estar falando aí de biologia também. E matemática é usado para tudo, para ter resultado. Não tem como não existir matemática na física. É impossível, né? Para quem quer um resultado final. Mas para quem quer apenas o fenômeno, a explicação, as equações, acabou. Chegou ali, acabou. Você não vai precisar estar fazendo conta. Então, na realidade, a física, a química e a biologia, as ciências da natureza, elas são altamente relacionadas. Quando você consegue pensar... mas a química, a biologia, por exemplo, fala até a célula, a química fala até as moléculas, a física vai para dentro do átomo. Então, uma complementa a outra, certo? Justamente. E a astronomia nem se fala, né? Até aqui o rapazinho aí da mediação, que já é reconhecido da NASA, mandou, foi respondido, né? Até entrei em contato com ele, mas isso é interessante, porque às vezes isso é um passo... E isso faz com que ele se anime para conseguir mais ainda. E como eu falei, isso é apenas uma conquista. Isso agora é o auge para ele, mas isso pode ser o início de grandes conquistas dentro da especialização que ele quer, né? Justamente. Que é a astrofísica, né? Então, pode ser e desejo que seja, né? Que ele consiga o objetivo dele. Vamos lá, continuando? Dando continuidade aí, então... Um olhar, né? Por que existem esses locais tão perfeitos, né, de observação das estrelas, do Sol, da Lua, as orientações das pirâmides, Pode pesquisar na internet sobre Stonehenge aí, né, na Inglaterra, né? Power Ranger? Não, Stone, é pedra, né? Desde o início, o homem sempre observou o céu em busca de possíveis relações entre a sua história e os fenômenos cósmicos, né? Exatamente. Isso aí é porque é bem antigo isso aí. Após ter visto um momento de esplendor na Grécia Antiga, tendo como nome principal Aristóteles, a física entrou em declínio na Idade Média. Só voltou a ter assim, uma grande força no Renascimento. Né? Como nós falamos aqui, né? Essa parte aqui foi bem escura mesmo, foi algo que foi muito bloqueado. Né? 2000 anos, né, praticamente. É um bom tempo que a Igreja Católica não deixava a ciência progredir naquela época, né? Hoje não, tá ligado? No entanto, né, Galileu Galilei é considerado o primeiro físico em que... seu físico, sentido né, moderno, né? Em seu sentido moderno, por quê? Ele entra diferente, adotando a matemática como ferramenta principal, sendo um dos primeiros a descrever o real objetivo de um cientista. Sua função é apenas descrever os fenômenos em vez de tentar explicá-los. O que você vai ver? Você observa, você anota, você vai entendendo. Não é dizer, isso e acabou. Nem sabe o que é, nem observou, não sabe o que está acontecendo. Então, é uma parte aí de quê? Da experimentação, né? Já dotado de um método científico, a física teve uma notável evolução com Isaac Newton, que realizou a primeira grande unificação da física a unir céus e terra sobre as mesmas leis da física, a gravitação universal. Então, aí o que acontece? Pessoal, olha só, quando fala da gravitação universal, unir céus e terra, o que ele fala? Como que eu vou explicar o movimento da Terra ao redor do Sol? Como que eu vou conseguir falar isso? Então, o que ele fez? Ele conseguiu explicar que a força gravitacional, um planeta, uma estrela muito massiva, ela tem influência uma sobre a outra, exercendo força, né, a terceira lei de Newton sobre o outro, através dessa questão da atração gravitacional. O movimento, por exemplo, de um satélite, o movimento da Lua, que é um satélite natural da Terra, então você não consegue observar isso só olhando e dizer, nossa, isso aqui eu vou explicar. Não tem como. São várias observações, são vários fenômenos, até que você chegue no resultado final. E a natureza, às vezes, ainda tem algo que nos
intriga, né? Porque você tenta e não consegue. Isso acontece Justamente. muito exatamente na física contemporânea e na física moderna. Né? Beleza? Vamos lá, continuando. Então, tem fenômenos aí super diferenciados. Bom, nos séculos 18 e 19, né, surgiram os fundamentos da termodinâmica e do eletromagnetismo, que falamos muito, destacando-se Clausius, né, e Joule e Faraday, que falamos também, né? Maxwell, O né? Maxwell, o que aconteceu com o Max? O Max conseguiu unificar, né, todos os problemas de eletricidade e magnetismo podem ser resolvidos a partir das equações de Maxwell. Lembrando que ele unificou, ele não criou. Justamente. Ele deu como é que fala aqui, ele não corrigiu, mas ele Incrementou, né? incrementou a teoria de Ampère e juntou as outras. Você pode ver que isso aí são integrais e derivadas, só vão ver isso na faculdade, na verdade. Aqui no ensino médio, mas é bom saber que principalmente as leis são escritas desse jeito. A gente escreve da maneira simples aqui. Sim. Né? É cálculo de área e algo que está mudando, né? Aí, ó, BDA é o quê? É cosseno de θ. Aí, na verdade, nós temos o ângulo ali, uma integral, né? Sim. É a mesma equaçãozinha que a gente usa de maneira simples. Integral é cálculo de área, né? Mas aquela que você vê a mais simples das simples possíveis são as equações. Beleza, então Maxwell realizou outra grande unificação da física, ou, no caso, ao fundir eletricidade e magnetismo, sobre as mesmas descrições matemáticas. Sendo que toda a ótica, né, pode ser derivada da teoria do eletromagnetismo de Maxwell. Então, aí mostrando essa questão aí. De integrais e derivadas, que aparece esse símbolo aqui, ó, de integral, aqui é cálculo de área, né? E derivada está no nome, né? Algo está mudando, algo está derivando. Então, derivada é algo que muda e integral é cálculo de área. Só que um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais, mas bem bastante. Em matemática também vê, se alguém for para matemática, né? Ou na área de bacharelado ou na área de licenciatura. Bom, no final do século XIX, pensava-se que todos os fenômenos, olha só, pensava que todos os fenômenos físicos poderiam ser explicados dentro das teorias correntes. Entretanto, certos fenômenos rebeldes, que eu acabei de falar, né, foge da explicação... Aquela clássica, explicação clássica que tinham, né? Isso, fugiram do alcance dos cientistas. Por quê? Você pode pensar, pessoal, como assim? Quando eu fui fazer faculdade, uma professora costumava falar assim, tudo que você aprendeu esquece, que está tudo errado. Não era isso. A fala dela foi totalmente errada. Não é que esteja errado. Tudo que você aprendeu de acordo com praticamente a sua vivência. Não, mas a sua vivência, porque eu não vou me mover a velocidade da luz, mas eu usando um celular que usa GPS, eu vou estar tendo a questão que o Décio fala, né? Que a resposta da emissão de sinal voltar tem uma discrepância e eu acabaria tendo um erro de localização. Então, isso aí é um pouquinho teoria da relatividade. Ela que faz esse conceito, essa... Então você diz, eu vejo um avião muito rápido, mas ele está imensamente, muito mais insignificante perto da velocidade da luz. E esses fenômenos são o quê? Perto da velocidade da luz. E as ondas eletromagnéticas viajam com velocidade? Velocidade da luz. Justamente. Então, não estava errado. Só não ia responder as questões que estava sendo proposta. E também a níveis subatômicos, né? Movimento, decaimento do caso, né? Decaimento beta, né? Decaimento alfa. Pensar por que o elétron não cai. Isso aí são outros estudos, né? Que aí não dá para responder com a física normal. Justamente. A física newtoniana, vamos dizer assim. Então, vamos lá, continuando. Dando prosseguimento aí. Então, esses são os fenômenos rebeldes, né? Então, no início do século XX, ao tentar explicar matematicamente a radiação de corpo negro, Max Planck, né, introduziu o conceito de quanto de energia. Aí Albert Einstein, em 1905, apresentou sob a forma de 5 artigos as bases da relatividade e da mecânica quântica. As bases, tá? Né? Não foi ele que elaborou tudo, né? Ele começou.
Através da sua teoria. Esses fenômenos rebeldes finalmente foram explicados, mas a ontologia determinista, estrita e pontual, característica da mecânica newtoniana, né, foi abalada seriamente naquela época. Até que muita gente não acreditava, cientistas mesmo discutiam, né? Sempre quando um estudo novo, a maioria repudia. E né? foi agravada após a publicação ainda, olha, isso é com Einstein, quando o Heisenberg ele publica o princípio da complementaridade de Niels Bohr, que é sobre a questão do átomo, que o Bohr é o cara lá que tinha proposto o último modelo atômico, né? Aí é que o negócio fica mesmo tudo do avesso, digamos assim, virou tudo de perna para o ar, né? A física, o mundo cientista falou, não, espera aí, agora é outro mundo, né? Então tá aí o Heisenberg aí, ele ganhou o Nobel pela criação da mecânica quântica, ele que é o pai, chamado assim, da mecânica quântica, né? Cujas aplicações levaram à descoberta, entre outros, das formas alotrópicas do hidrogênio. E aqui o rapazinho, né, que nós comentamos. Então, biografia de Albert Einstein, né, que nasceu em 1879, morreu em 1905. Biografia restrita, que mais tarde você pode procurar na internet, né? Sim, tem Conta muito mais. Aí. Físico alemão de origem judaica, foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. E só para lembrar, como eu falo, o pai morreu sem saber que o cara era genial. E olha o que ele se tornou, né? É conhecido especialmente por sua teoria da relatividade, que expôs pela primeira vez em 1905. Lembrando que não foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou através do efeito fotoelétrico. Quando tinha apenas 26 anos de idade, suas contribuições às ciências foram muitas. Então, isso aí já mostrando um pouquinho da história de Albert Einstein. A teoria da relatividade de Einstein revolucionou o pensamento científico, com sua concepção de novas sobre o tempo, o espaço, a massa, o movimento e a gravitação. Novas concepções. Concebia a matéria e a energia, olha só, como equivalentes e não distintas. Ao afirmar isso, assentou a base, no caso, né, para o controle da liberação da energia contida no átomo. Então, aí, quando você fala até bomba atômica, né, a liberação dessa energia que foi usada como arma, mas não deveria. Bom, assim, Einstein foi um dos criadores da idade atômica. Ele não queria isso, mas acabou contribuindo, né, para essa questão da bomba atômica, né? Sua famosa equação E igual a mc ao quadrado, né? C é a velocidade da luz ao quadrado e m é massa. Então, toda a massa é constituída de muita energia, né? Se você consegue explodir o núcleo atômico, você libera toda essa energia. Onde C é a velocidade da luz, tornou-se a pedra fundamental do desenvolvimento da energia atômica. O que é isso? Usinas, né? Enriquece aquelas barras de urânio, né? E elas aquecem e tudo mais, tem toda essa parte. Ao elaborar sua teoria, baseou-se num pensamento filosófico profundo e num raciocínio matemático complexo. Albert Einstein e suas contribuições para o nosso entendimento da natureza. Aí, ó. Então, ele escreveu essa equação. Einstein apresentou 3 de suas maiores contribuições ao conhecimento científico. O ano de 1905 marcou época na história da ciência da física, pois foi então que ele escreveu 3 trabalhos publicados num periódico científico alemão, intitulado Anais da Física, né? Cada um dos quais veio a converter-se na base de um novo ramo da física. Então, aí, elaborando novo. Quanto mais estuda, mais ramificação aparece, mais estudo aparece. Isso aí é comum, né? Em um desses trabalhos, Einstein sugeriu que a luz poderia ser concebida como uma corrente formada de partículas ínfimas, né? As quais deu o nome de quanta. Essa ideia passou a constituir uma parte importante da teoria quântica. Antes de Einstein, cientistas já tinham descoberto que um feixe luminoso brilhante, incidido sobre um metal, levava a emitir elétrons,
que poderiam transformar-se numa corrente elétrica. Esse é o trabalho dele que leva ao efeito fotoelétrico, né? Mas os cientistas não podiam explicar o fenômeno a que tinham dado o nome de efeito fotoelétrico. Apesar de descobrir, não podia explicar. Sabia que acontecia, mas não explicava, né? Einstein, entretanto, explicou esse efeito, baseando-se na sua teoria quântica. Mostrou que quando os quantas de energia luminosa atingem átomos de um metal, forçam-no a desprender elétrons. Algumas pessoas falam, pessoal, algumas pessoas até, às vezes, porque sempre tem aquelas correntes a favor e contra, né? Aí algumas pessoas falam que Einstein não foi essa coisa toda, que ele se pegou de outros trabalhos. Na verdade, ele não produziu esse trabalho. Mas se ele não tivesse explicado, será que alguém teria explicado? A gente fica nessa ideia, né? Porque ele explicou e facilitou com que outras pessoas pudessem melhorar o conhecimento através da ideia dele. Então, ele é muito importante por isso. Em nenhum momento disse que ele criou essas teorias. Sim. Ele juntou teorias, mas ele explicou. Ele falou, não, é assim que vai funcionar e tal, não sei o quê. Inclusive, a força gravitacional, depois ele acha até que esse tipo de força poderia não existir, que ninguém conseguia comprovar, e agora a gente comprova. Nós já temos experimentos, né, pessoas fazendo medições e mostrando essas ondas. Porque então, tem ondas que tem que acontecer um fenômeno muito, muito, muito raro, né? Choque entre buracos negros, entre galáxias e tudo mais, para poder ter essas oscilações, que foi no caso das ondas gravitacionais, abalando a estrutura, né? Só que ninguém conseguia nem medir, nem perceber. Mas será que existe se não percebe? Nós temos um caso mais recente, o Steve Hawking, né? Que ele começa a duvidar da teoria dele do buraco negro, e é recente, né? E sendo que ele propôs e depois, por quê? Ninguém consegue melhorar a ideia dele, e ele é só teórico naquela ideia, porque é teoria, por isso que é teórico, né? E aí não consegue, a própria pessoa começa a duvidar. Será mesmo que eu estou certo? Na teoria do tudo, né? Que se você assistir, que é o filme da história dele, ele fala, ele propõe uma teoria para, se eu não me engano, para o mestrado dele, e depois ele mesmo contesta. Porque ele fala lá sobre a questão do início ou criação do universo, que teve início, que não teve início, e depois ele mesmo vê que aquelas ideias dele são contraditórias a partir de outras teorias que ele está desenvolvendo. Então a pessoa mesmo conseguiu ver que estava errada. E como o Décio está falando, não é porque você, por exemplo, sabe trocar uma roda que você sabe colocar. Ou, tipo assim, colocar ela no papel, montar todo o projeto para fazer. Qual o modelo? Qual o material que eu vou usar? É liga leve? É alumínio? É ferro? Mas se eu usar uma roda resistente, será que ela é segura? Imagina para quem fez a primeira. Porque hoje nós temos vários. Fazer uma igual, parecida, mas quem fez a primeira diferente. Né? Aconteceu a evolução. A evolução da velocidade, dos tipos de motores, o tipo de tração, certo? Então, o que acontece? Tem que ter alguém muito, muito bom, inteligentíssimo e os experimentais. Você pega todos aqueles dados, junta e faz um trabalho científico em cima daquilo. Então, ele tem seu mérito, com certeza, sim. Então, vamos lá, continuando? No efeito fotoelétrico, aí as ondas luminosas, são as linhas onduladas vermelhas, né? Atinge uma superfície metálica e provoca a expulsão de alguns elétrons do metal. Está lá. Esse é o efeito, mas quem explicou foi Einstein. A obra de Einstein ajudou a comprovar a teoria quântica. Ao mesmo tempo, deu ao efeito fotoelétrico uma explicação impossível de conceber. Está vendo aí? Ó, ele que conseguiu fazer, né? Enquanto o cientista continuasse a afirmar ainda que a luz se propagava exclusivamente através de onda. Aí ele coloca, não, pode ser também a dualidade dela aí está comprovado, né? Pode ser onda e massa. A célula fotoelétrica ou olho eletrônico, que é uma decorrência do trabalho de Einstein, tornou possível o cinema sonoro, televisão e muitos outros inventos. Se não tivesse acreditado, talvez ninguém acreditasse, hoje não teríamos isso. Por seu trabalho sobre os quanta, Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1900. Pode ser Nobel, né? O mais interessante, pessoal, é quando você pega aí uma adolescente ou menino, né? O pai vai lá, compra um monitor, uma TV, aí você diz ali, é 12K, só que agora já tem 8, né? Tem 4K. Fala, resolução 12K não presta, isso aqui é horrível, né? Não tem noção de como começou. Eu, que gosto de jogos,
Aí Era você no vê lá tubo. a imagem perfeita. Para quem jogou aqueles jogos antigos, no meu tempo, na Super Nintendo, era uma coisa assim, não tinha espacial, não tinha noção espacial. Era só aqui, ó, só em um plano. Então, a evolução, ela é absurda, mas absurda mesmo. E o cinema, por exemplo, no cinema mudo, né, não tinha voz. Charlie Chaplin, eu acho que se fosse um filme, que ele falasse, não sei, será que ele seria tão engraçado? Justamente, Ele se é adaptou, muito bom naquilo lá, né? ele se adaptou muito bem ao cinema mudo. Então depois veio o som, depois veio as cores, né, que era preto Tem e som branco. até no espaço, né? No vácuo. Dizem, né? Guerra nas Estrelas. Não tem, né? O professor deve estar brincando. Mas olha só, evoluiu do preto e branco sem som, depois com som, depois com cores e assim foi evoluindo. Justamente. Vamos lá, continuando? No segundo trabalho, né, a eletrodinâmica dos corpos em movimento, Einstein apresentou a teoria da relatividade restrita, em virtude dessa teoria que mostra a relatividade do tempo, ideia jamais concebida antes. Aí foi dele mesmo, original, né? O nome de Einstein passou a ser amplamente conhecido. Em outro estudo, publicado em 1905, Einstein demonstrou a equivalência entre massa e energia. Aí, a famosa fórmula E igual a MC. Isso é um pedacinho desse rascunho aí que ele fez e tem guardado nos Estados Unidos, um museu lá. Tudo isso aí. É só um pedacinho, mas tem todo o trabalho dele. Isso é a mão dele, escrito por ele, né? Eu acho que nesse tempo ele estava atendendo no consultório médico, né? Aí ele... Não, mas isso é dele mesmo. Isso aí Não, brincando, que é de um além- museu. Não, Colocou aí só por curiosidade, claro, Sim. né? Mas está aí. O terceiro importante trabalho de Einstein, nós falamos que publicou 3 trabalhos em Sim, 1905, esse é o terceiro, 1905. Dizia respeito ao movimento browniano, um movimento em zigue-zague de partícula microscópica suspensa num líquido ou gás. Aí, ó, o movimento aí que confirma a teoria atômica da matéria. Olha aí. É só para ilustrar também, né? Porque Sim. Quer dizer que tem esse movimento. esse é o movimento browniano. O movimento browniano de uma partícula num fluido, a partícula é apenas um ponto, né, do tamanho de todos os outros presentes na imagem. A área amarela serve para que se possa observar as setas, né, que vai aparecendo. Aparece uma seta muito rápida ali de vetor, vermelhinha, quase não dá para ver. No caso de vetor, aceleração, que são Ela vai recebidos... chocando e mudando de direção, né? Isso. São recebidos choques, né, das partículas em questão quando ela se choca com outras partículas do fluido. Então, uma choca com a outra e vai fazendo esse movimento. Bom, em 1913, Einstein era eleito membro da Academia Prussiana de Ciências, sediada em Berlim. Um ano depois, ao aceitar o posto de professor de física na Universidade de Berlim, readquiriu a cidadania alemã. No mesmo ano, foi nomeado diretor do Instituto de Física Kaiser, né, Guilherme, também na capital alemã, né, posto que ocupou até 1933. Então aí, beleza. Em 1915, Einstein anunciava ter desenvolvido a teoria da relatividade generalizada, baseada na sua teoria sobre a relatividade restrita. Em sua teoria generalizada, tentou explicar todas as leis da física através de equações covariantes, ou seja, equações que têm a mesma forma matemática, qualquer que seja o sistema de referência a que são aplicados. A teoria geral anunciada no nosso livro veio a público em 1916. A teoria unitária do campo de Einstein não se sentiu inteiramente satisfeito, né, com a teoria da relatividade generalizada, pois ela não incluía o eletromagnetismo. Então, ela não era geral. Se não conseguir explicar certos fenômenos, não pode ser geral. E nós vimos que, dependendo do estudo, você vai considerar certas coisas, que falamos da luz, né? Considera onda, um tipo de estudo. Considera partícula, outro tipo de estudo. Ao aproximar-se o fim da década de 1920, tentou incorporar numa só teoria tanto os fenômenos eletromagnéticos como gravitacionais, teoria denominada teoria unitária do campo.
mas não conseguiu dar forma a uma teoria unitária do campo, embora tenha despendido 25 anos de sua vida tentando elaborá-la. Sentindo aproximar-se o fim de sua vida, Einstein assinalou a conveniência de deixar claro que tal teoria não existia. Como você fala, se eu não conseguir, ninguém consegue. Ninguém ajudava ele também, né? Durante esse tempo todo, né? Mas vê, o tempo que ele despendeu, mas ele tentou. Quem sabe, mais para frente, com o desenvolvimento de novas Ele quer dizer que talvez ele estivesse errado na teoria dele, né? Isso. Einstein era, por natureza, profundamente religioso. Entretanto, jamais se ligou a qualquer religião ortodoxa, embora achando a crença num Deus pessoal um conceito demasiadamente específico para ser aplicável ser em ação neste mundo. Einstein jamais admitiu um universo caracterizado pelo acaso, pelo caos, né? No universo, pensava ele, deveriam reinar a lei e a ordem absolutas. Certa vez afirmou, Deus pode ser muito sofisticado, mas não é malicioso. Einstein foi eleito pela revista Times a maior personalidade do século XX. Consequências da relatividade de Einstein. Dos postulados da teoria da relatividade resulta um conjunto de importantes corolários que afetam as propriedades do espaço e do tempo. A teoria da relatividade foi elaborada por Einstein e é uma das mais famosas teorias da física. Se deve pensar que a sua complexidade envolvendo velocidade da luz e espaço-tempo nunca estaria visível para você. Mas, na verdade, não é tão difícil assim. E podemos presenciá-la no nosso dia a dia. Vamos ver alguns exemplos aí. Olha, o magnetismo. Mas como podemos associá-lo, observar isso em nossos ímãs de geladeira? Se considerarmos que o tempo é relativo, duas pessoas próximas à velocidade da luz veriam dois fenômenos diferentes ao observar o magnetismo. Uma veria um campo magnético e a outra um campo elétrico. Ambos estão relacionados e não há um único ponto de referência. Isso é relativo, por isso que há relatividade, né? Por causa dos dois campos. Já vimos aí, mostrando nossas aulas, né? Continuando. O GPS, né? O professor Mac falou dele aqui. Os aparelhos de GPS já são bem populares, né? Estão presentes em grande parte do smartphone, até... Né? Na realidade, no celular, todos têm, qualquer né? celular já tem. Mas você sabia que os efeitos da relatividade devem ser levados em conta para o funcionamento do GPS? Nossa localização no GPS é calculada com tempo de resposta entre os satélites que orbitam a Terra e nossos aparelhos. O problema é que esses satélites estão a uma altura de 20 mil quilômetros acima da Terra e sofrem efeitos muito menores de gravidade em relação às estações aqui na Terra e os aparelhos de localização, né? O seu celular, etc. e tal. Some isso à velocidade do movimento de 10 mil km por hora do satélite. O satélite tem mais ou menos isso aí, 10 mil. E o satélite é que vai mandar o sinal para você, né? Uhum. E teremos como resultado cerca de 7 microsegundos de diferença em relação a nós. Pode parecer pouco, mas essa variação de tempo implicaria uma diferença de 10 quilômetros, que é o tempo que a Terra levaria, né? Se mostra uma posição, estaria 10 quilômetros depois. Aí, se você falar que um míssil, por exemplo, fosse explodir um lugar pelo GPS, ele erraria, porque ele atingiria o alvo 10 quilômetros do alvo. Que está dizendo que por dia, né? Vai variar até 10 Pois quilômetros. mas aí você faz a localização do satélite, manda aí já está com 10 quilômetros de diferença, você poderia errar, né? Por isso, todos os aparelhos do espaço contam com um cronômetro preciso que se adaptam ao tempo na Terra. Exatamente. Energia atômica. Outra comprovação da teoria da relatividade está presente em mais da metade de nossos dias. O brilho e a energia do Sol existe graças aos efeitos da relatividade, assim como qualquer usina nuclear na Terra. A teoria de Einstein é provada na prática pela fissão nuclear, em que grandes quantidades de energia podem ser obtidas por pequenas quantidades de massa, como um átomo que se divide em duas partículas de massa diferente. Nós sabemos que o hidrogênio no Sol está transformando em hélio, né? Uhum. E o hélio é estável.
Essas mesmas reações estão presentes na superfície solar e são responsáveis pela energia que nós utilizamos. Exatamente. O funcionamento da antiga TV, não a nova, né? A TV de tubo, né? Ainda é possível ver alguma, mas muito difícil. As TVs antigas funcionam com a tecnologia chamada de CRT. Tubo de raio catódico, que em inglês vem primeiro cátodo, né? Rei tubo aí, sei lá como é que é. Tubo de raio catódico. Basicamente, elétrons são disparados em alta velocidade e 30% da velocidade da luz, mais ou menos, só para vocês verem. Não é tão grande assim, né? Isso. Na parte de trás da tela, tornando cada pixel individualmente visível. Se os efeitos da relatividade não fossem levados em conta, os elétrons teriam uma margem de erro suficiente para não projetar os picos nas posições corretas. E os fabricantes tiveram que levar em conta esse efeito para inventar a TV, senão não ia funcionar. Exatamente. Então, o ouro ser dourado, né? Por que ele tem essa cor? Se os efeitos da relatividade não existissem, o ouro provavelmente seria mais azulado. Mas por que isso acontece? O ouro é um átomo pesado e isso significa que os elétrons de camadas mais internas se movem muito mais rápido que o normal. O aumento de velocidade, no caso, né, em uma distância menor, a distância para orbitar o núcleo diminui em camadas mais próximas. Culmina no aumento do momento e, consequentemente, na ampliação de energia massa deste elétron, se levarmos em conta a equação de Einstein. Então, nós vamos ver essas equações numa outra aula, né? Isso. A energia deste elétron se torna próxima dos elétrons das camadas exteriores, resultando em absorção e reflexão de ondas de luz maiores, que aos nossos olhos, no caso, né, corresponde às cores amarelo, laranja e vermelho. Sem os efeitos da relatividade, as ondas seriam curtas, que produzem cores azuladas e violetas, né? Então, aí mostrando que até o brilho desse metal, né, precioso tem que ser de acordo aí com a teoria da teoria da relatividade explica esse fenômeno, né? E mercúrio ser líquido, porque a pessoa, mas como assim? É um metal. Só que é um metal líquido, né? Podemos encontrar o mercúrio no estado líquido na natureza pelo mesmo motivo, né, do ouro ter sua coloração única. Acontece que, assim como no caso anterior, este metal é um átomo pesado e seus elétrons sofrem a mesma aceleração próximo ao núcleo, né? Então, aqui o aumento de massa e energia dos elétrons torna o ligamento entre seus próprios átomos fraco. Esta ligação fraca entre o próprio elemento químico do mercúrio é o que torna ele líquido. Ele se expande um pouco, senão ficaria mais próximo, ficaria sólido, né? Exatamente. Então, por exemplo, você fala da água, a água congela que temperatura? 0. Pode passar? Pode. Mesmo água pura. Mas o que acontece? A estrutura, ela se organiza para ser sólida. Então, como está falando, se essa ligação for fraca, o que acontece? Acaba entrando no ponto ali de derreter, né? Então, vai ou solidificar ou derreter. Porque a força, nós já vimos isso lá também no segundo ano, Sim, que é a força de coesão, que puxa para ficar próximo. Isso. Então, como no mercúrio é mais fraco que os outros metais, ele acaba sendo líquido numa temperatura ambiente. Menor, né? Que os outros todos são sólidos. Isso. É por isso, por causa dessa força de coesão. É o que vai formar então. sólido, líquido e gasoso. Isso. É a força de coesão. Então, nós sabemos que a aula continua, né, professor? Continua, é isso aí. Até mais.